A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre, é o quarto trimestre de 2025, onde nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o corpo, todos esses temas, corpo, alma e espírito. Você que quer aprender ou tenha alguma dificuldade de entender sobre alma e espírito, talvez o corpo fica mais fácil de você entender porque é físico, Você apalpa, você pega, não é abstrato. Mas a alma e o espírito, talvez você tenha alguma dificuldade. Então, venha conosco, juntos nós vamos aprender a entender sobre esse assunto. A nossa aula de hoje é a de número 3, onde nós vamos falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Então, o corpo humano e as consequências do pecado. Nós vamos ver quais as consequências do pecado no corpo. Tá certo, amados? Muito bem. Nosso textual diz assim, no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, e o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Tá certo? Verdade prática. O pecado do primeiro Adão ofertou o homem no corpo, na alma e no espírito. O pecado, O pecado do primeiro Adão, do primeiro homem, ele afetou, ele trouxe prejuízos para o homem no corpo, no espírito e na alma. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, ou seja, o último Adão no sentido, físico, este homem, Cristo, o último Adão, a redenção em Cristo tem o poder de restaurar, tem o poder de restaurá-lo plenamente, ou seja, completo. O homem, ele, através dessa oportunidade dada ao homem, através de Jesus Cristo, ele pode restaurar isso que foi perdido, que foi denigrido, que ele sofreu detrimentos em função da descaracterização do homem no corpo por meio do pecado. Vamos adiante, nós já vamos explicar aqui numa lousa improvisada, eu estou em viagem a trabalho e improvisei aqui, no meu quarto aqui, uma lousa improvisada para preparar a nossa aula. Tá certo, amados? Vamos lá. A introdução diz assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, imediatamente. Eu já vou colocar aqui na lousa esse experimento do homem quando ele pecou. Muito bem. Manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão.
Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Tá? Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começado por Abel. Conhecemos a história, né? Que Abel, morto pelo seu irmão, né? O primeiro homicídio, né, da raça humana foi a morte de Abel, através do seu irmão. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Então, o pecado, esse impacto, né, esse prejuízo que conversamos, que falamos, né, é o assunto que nós vamos estudar nesta lição. Muito bem, amados. Vamos adiante. Da perfeição à morte. O primeiro tópico fala que o primeiro tópico fala de uma perfeição. Da perfeição até a morte. Que morte é essa? Vamos adiante, vamos ver. Então, o homem da perfeição à morte. O que diz aqui? Diz assim, olha, o homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Tá? A lei da perfeição faz parte da natureza divina. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a sua qualidade, certificou a qualidade da sua obra. Nós vemos lá, no livro do Gênesis, que ele diz assim, olha, e eis que tudo era muito bom. Na medida que Deus ia criando todas as coisas, ele disse, quando finalizou toda a criação, ali ele diz que tudo era muito bom. Então Deus certificou ali a qualidade da sua criação. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em plena harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Olha, um ponto importante. Então, o estado aqui, esta perfeição aqui, eles viviam num estado original. Original. O que era essa origem? Era o estado do homem no início. Era o estado do homem no início. Era o estado original. Tá certo? Aí o que aconteceu? Muito bem. Estado original. Afetado pelo pecado, nessa mente, nossa mente não consegue detectá-lo. Assim como não temos compreensão pela glória futura na restauração de todas as coisas. Muito bem. É bom, gente, aqui fala de uma situação, do estado, de uma perfeição, de uma origem, né? E isso aqui leva à morte. Dessa situação, à morte. Então, o homem perfeito, nesse intervalo aqui, ele teve algo que como se fosse uma sentença. E a gente já vai colocar aqui na lousa. Essa interrupção aqui leva o homem a uma situação, a um estado.
esse estado de morte, por causa de uma transgressão do primeiro estado, do estado original. Tá certo, amados? Muito bem. Essa lição, ou todo esse trimestre, nós estamos falando, e nessa lição a gente vai ver muito claro isso, né? A nossa aula vai tratar de assuntos da ramatiologia, né? A ramatiologia, que é o estudo doutrinário na Bíblia, né? Do pecado, né? Trata também da soteriologia, a soteriologia que fala sobre a salvação, e ao mesmo tempo ela vai tratar, a lição acaba tratando também da escatologia. A escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? Das coisas que vão acontecer no fim do mundo, né? Aquelas que são revelações que ainda não aconteceram, que possivelmente não, que vão acontecer. Isso é uma certeza que vão acontecer. Então, entre a ramatiologia, que é o estudo do pecado, o estudo da salvação, que é a soteriologia, e a escatologia, que são estudos sistemáticos, né, doutrinários pela igreja, né, no campo teológico do cristão, da Bíblia Sagrada. Então nós vamos ver aqui que essas três áreas, elas estão ligadas diretamente na vida do homem e na necessidade de uma restauração. Por quê? Olha como Deus fez o ser humano. Olha a necessidade que isso acontece. Deus criou o céu. Primeiro ponto aqui, céu. O segundo, a terra. Tá? Aqui tem um estado. O estado de quê? Estado de punição, Esse estado de punição é que seria, qual seria a cobrança de Deus se acontecer o pecado. Então, nós vamos separar isso aqui. Nós temos isso aqui, Nós temos isso aqui. Então, a Bíblia vai dizer que Deus criou os anjos. Deixa eu arrumar isso aqui mais um pouco para a gente entender ali. Deus criou os anjos. Aqui Deus criou os anjos. Os anjos, se eles errarem, o que acontece? A Bíblia diz que os anjos, eles foram criados num estado eterno. Então, o anjo, se eles errarem, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos, eles erraram,
Eles erraram. E o anjo é espírito. Qual foi a punição? A Bíblia diz que a punição do anjo para que Deus deu foi mal. Mal. Anjos mal. Ou caídos. Anjos mal. E desse estado de mal, então eles passam a ser malignos. Então eles não existe regeneração para anjos. Então eles são eternamente malignos. Isso aqui, esse estado é eternamente. Eternamente malignos. Por quê? Porque eles são espíritos. Então não tem uma restauração para anjos. Não existe arrependimentos para anjos. Tá certo? Não existe um meio do anjo ser restaurado. Então, eles são malignos por natureza, pela rebelião. Eles foram criados, não que eles foram criados mal, eles foram criados, anjos, conhecemos a história, anjos que se rebelaram com Satanás. Se rebelaram nos céus com Satanás. E aí, ao expulsá-lo do céu, Satanás levou 1/3 dos anjos. Então, os outros 2/3 ficaram com Deus. Muito bem, vamos lá. Vamos entender aqui. E por que o irmão está falando isso? Se nós estamos falando sobre o corpo humano, pois é, por causa disso aqui, ó. Deus criou na terra o homem. O homem. E nós passamos na lição anterior, nós vimos, Deus criou o homem. E na criação do homem, também tinha um alerta de Deus. Qual era a punição se o homem errar? Se o homem errar. Então, essa punição do homem era o seguinte: o homem erra. No pecado, o homem, o errar aqui é no sentido de pecar, assim também como anjos. O anjo pecou porque ele rebeliou contra Deus, então ele pecou contra Deus. Então aqui também é no sentido de pecado. É no sentido de pecar. Então, se o homem pecar, qual é a punição? Qual é o estado do homem? É o estado de morte. Esse estado aqui é morte. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. A morte física, a morte primeiramente espiritual e depois a morte física. Isso acontece na vida do homem. Muito bem. Aí, meus irmãos, nesse estado aqui da morte, do pecado, a Bíblia diz que Deus, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, essa morte, ela não é eterna. Não é eterna, como o estado do anjo. Por quê? O pecado do homem teve a providência de Deus para que o homem fosse regenerado. Essa regeneração é a oportunidade do homem que ele tem para se salvar. Lembra que no início eu disse que aqui a doutrina
a lição fala sobre a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Então, aqui tem a oportunidade de salvação. Nessa oportunidade de salvação, o homem, ele pode mudar o estado da punição para essa morte aqui. Jesus disse que aquele que crê nele não morre eternamente, tá? Essa morte, ela não é uma morte eterna, então ela passa da morte para a vida eterna. E essa vida aqui, ó, é o que fala na nossa lição. Diz assim, ó, o tópico, ainda no primeiro subtópico: assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Então, o estado da origem do homem, que era perfeito, leva à morte o homem. Agora, o homem, nesse estado que levou à morte, ele, em Cristo, tem a oportunidade de se regenerar e alcançar vida eterna, né? Salvando a sua alma. Salvando a sua alma. Tá certo? Aqui, nesse estado de queda do homem, e a queda com Q maiúsculo, a Bíblia vai dizer que quando aconteceu essa morte aqui, existia uma desobediência, onde tinha lá uma advertência que lá no jardim estava a árvore da vida. E Deus advertiu que desta árvore o homem podia comer. Mas existia lá no Éden, aqui ó, uma árvore. Ó, a CBM, que é o conhecimento do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, onde ele não podia comer. Então, nessa transgressão aqui, nessa transgressão aqui, ó, o homem, ele sai do estado original para o estado de morte. Ele sai do estado original para o estado de morte, na transgressão do comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, o que aconteceu? Deus expulsa o homem daqui. A Bíblia diz que Deus coloca guardas, o anjo guardião aqui, e tira o homem do jardim e expulsa ele para fora. E aí dá a sentença. A lição vai estar falando. E nessa sentença, o versículo de número 19 do Gênesis, capítulo 3, fala que ele vai ter que comer do seu suor, do seu rosto ele precisa comer, né, o seu pão, e ele veio do pó e do pó ele vai voltar, né? E aí na continuidade vai falar sobre a mulher também, né, que ela terás, conceberás e terás com dor, a sua concepção com dor,
a sentença da mulher, e assim vai. Então, por causa da transgressão, o homem sofre esses detrimentos no corpo. E aí ele precisa de uma restauração. Aí está uma explicação por que a gente luta tanto para se salvar. Porque o homem precisa buscar o estado mais perfeito para chegar à vida, uma vez que ele perdeu essa característica aqui por causa do pecado. Tá certo? Então, o que passa para o homem, o homem, Romanos vai falar que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, e por esse motivo, né, precisa de haver uma regeneração para uma restauração. O tópico 2 da nossa lição, ela vai dizer o seguinte, ainda no tópico 1, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser, o pecado trouxe a incômoda experiência na dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Então, a partir desse processo aqui, o homem começa a experimentar, né, fatores, né, na sua vida física, na sua vida espiritual, né, com emocionais, começa a ter problemas de saúde, que é o subtópico seguinte, né? Um complexo de alterações que vão da perda de comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. Então ele tinha uma certa restrição, mas ele desobedeceu isso. A vivência em um ambiente agora agressivo, amaldiçoado, por causa da transgressão de Adão. Por causa desse processo aqui, ele passa agora a viver num ambiente, a Bíblia diz que maldito era a terra por causa dele, por causa dessa situação, por causa dessa transgressão. E agora ele precisava viver nesse ambiente. Ele sai do jardim, expulsa do jardim, e ele vai para agora um ambiente conturbado, um ambiente onde ele precisava lutar para a sobrevivência. Agora ele estava num outro estado. Agora esse estado que ele estava é um estado que ele tinha saído do estado da inocência. Quando ele estava aqui, nós vemos que ele ainda estava no estado de inocência. Por quê? Porque ele não percebia os atos na qual ele vivia ali com a sua mulher, né? Quando ele participa da árvore, que ele come dessa árvore aqui, que é conhecimento do bem e do mal, ele desperta nele uma curiosidade, e aí ele percebe que estava nu. Então ele desperta de um estado de inocência, né? Desperta de um estado de inocência para o estado da consciência, sobe. Na verdade aqui ele sobe um degrau, mas na verdade ele desce um degrau. Porque esse estado aqui é um estado que levou à queda, levou o homem a sofrer sanções do seu erro. Então, levando para o estado da consciência. E aí o que acontece nesse estado da consciência? Nesse estado da consciência, né? Aí ele sobe mais um degrau
e esse subir é descer, porque esse estado aqui é o estado que leva, que o homem peca. Ó, esse estado aqui é a morte. É a morte. Então, ó, aqui o homem aqui, ó, o homem aqui, ó, ele está no estado de perfeição. Perfeição. A lição vai falar que ele tinha um íntimo relacionamento com Deus. Né? Perfeição. Estado original. Um íntimo relacionamento com Deus. Quando ele come da árvore que não era para ele comer, o que acontece? Ele sai da inocência e desperta nele a curiosidade. Ele percebe que da sua nudez. Aí Deus aparece, pergunta: onde estás, Adão? A Bíblia vai dizer que ele esconde, porque ele percebe que estava nu. Foi quando ele fala para Deus: escondi da tua face porque estava nu. Deus pergunta: comeste da árvore que eu te disse que não comeste? Ele disse: a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Então ele sai desse estado. Aí ele entra no estado da morte. Aqui, ó. No estado da morte. Agora, nesse estado, o homem precisa de batalhar agora. Jesus vai falar que o reino do céu é tomado à força. Jesus vai falar isso. Então, esse estado aqui leva o homem a um processo que ele precisa agora batalhar para se salvar, para a salvação. Tá certo, amados? Vamos adiante na nossa aula. Muito importante isso aqui. Isso aqui é muito importante. Importantíssimo sabermos disso aqui. O terceiro tópico vai falar sobre a velhice, autenticidade e gratidão. Dentro de graves quadros de acontecimentos mentais que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. A gerontofobia. Gerontofobia, o que é isso? Um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. As pessoas percebem todo esse processo e aí gera um medo de envelhecer. E esse medo leva as pessoas a práticas, muitas das vezes errôneas, de produzir juventude. E aí cai mais ou menos na aula anterior, onde acabam os cuidados excessivos do corpo, acabam prejudicando essa busca pela uma juventude que na verdade ele perdeu na descaracterização. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Então, a Bíblia fala que temos que viver cada fase da vida, perfeita, sempre obedecendo, a palavra de Deus, tendo cuidados e importância, sim, com o corpo, mas respeitando esses processos da vida, porque a velhice é honra para o homem. A velhice é uma honra. Então devemos ser gratos a Deus e temer a Deus, E a gratidão por alcançar uma fase da vida, E aqueles que alcançam essa fase com prudência,
dignidade e respeito às fases da vida, observando a palavra de Deus, né, busca a regeneração da imperfeição do velho Adão, levando a salvação, a vida eterna para com Deus. Tá certo, amados? Esse é o primeiro tópico da nossa lição, né? Nós vamos estar dando uma pausa e entrar no nosso tópico de número 2 da nossa lição.